E aí, pessoal, bacana? Como é que foi essa paradinha aí? É muito importante você dar essa paradinha, porque ajuda a quebrar a fadiga, ok? Vem comigo, vamos para o decreto, continuar a aula do decreto 8.420 de 2015, que vai regulamentar o quê? A lei anticorrupção, a lei 12.846. Vem comigo, né? E agora, pessoal, agora a gente entrou no capítulo 2, né? O capítulo 2, a gente fala das sanções administrativas, né? Olha só, então o capítulo 2 vai falar de duas coisas, ó, sanções administrativas. Professor, quais são as sanções administrativas, né? São aquelas, ó, olha só, as pessoas jurídicas estão sujeitas, olha só, vamos lá, pessoas jurídicas, a gente sabe que a lei anticorrupção vem penalizar as pessoas jurídicas, não as pessoas físicas, né? Ah, professor, que significa dizer que não haverá punição para as pessoas físicas? Negativo, né? As pessoas físicas como responderão pelos seus crimes, né? Código Penal. Ok, estão sujeitas às seguintes sanções administrativas. Isso aqui não é um decreto? Então, se é um decreto, o decreto só pode regulamentar situações administrativas, ou seja, sanções administrativas, né? No artigo 6º da lei, quais são? Duas, multa e a publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, ou seja, este capítulo a gente vai falar tudo sobre multa, ok? Multa, o mais importante do capítulo. Vamos falar sobre a publicação extraordinária, que é a segunda punição administrativa existente, né? E finalmente vamos fechar esse capítulo com os encaminhamentos judiciais, né? Ou seja, nós vimos que lá na lei anticorrupção é obrigação logo após, né, a conclusão do par, os encaminhamentos judiciais. Por quê? Porque o Poder Judiciário irá analisar a situação, né? E as penalidades previstas são lá do artigo 19, inciso 1 ao inciso 4, da lei 12.846. Ok. Feita essa explicação, vamos adiante, né? Vamos lá, artigo 16, né? Professor, o que trata o artigo 16, né? O artigo 16, ela trata também da abrangência, né? Da abrangência, da ampliação da lei. Nós vimos o seguinte, né? Olha só para vocês entenderem aqui, né? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, a lei 12.846 de 2013. Essa lei aqui trata, é conhecida como a lei anti-corrupção. Não é isso? Ok, responsabilização de quem? Das pessoas jurídicas. Bingo! Tá aí, das pessoas jurídicas, né? Ok. O que acontece? Na própria lei anticorrupção, ele incluiu, né, o quê? Leis de licitação. Leis de licitação. Professor, em especial a 866, a 10.520, né? E mais aqui o RDC e outras mais ainda que venha a ter. Ou seja, ampliou aqui. O que está tratando aqui o artigo 16? Dessa ampliação. Caso dos atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à lei 866. E nessa 866, nós vimos que, né, lá no artigo 5º da lei anticorrupção, exatamente o ato lesivo número 4 fala de licitações e contratos. Vem comigo. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à lei 866, de 93, ou outras normas de licitação e contratos de administração pública. Quais são as outras normas? Aí, lei do pregão e o RDC, né? Pública, e tem ocorrido a apuração conjunta no artigo 12. Professor, o que diz o artigo 12? O artigo 12, ele trata do quê? Ele trata do par. Ou seja, os procedimentos do processo administrativo de responsabilização. Ou seja, o que acontece? Vamos lá, lei anticorrupção, está lá, já existia a lei de licitação? Sim, já existia. O legislador, sabiamente, ele falou, olha, os mesmos procedimentos de apuração para os processos de responsabilização administrativa da lei anticorrupção serão aplicadas no artigo 12, que é também da licitação.
A pessoa jurídica também estará sujeita às sanções administrativas que tenham como efeito a restrição do direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública a serem aplicados no par. Professor, essas sanções aqui estão previstas na Lei 866 de 93. Ah, professor, entendi tudinho. Bacana isso aí, né? Ou seja, ele definiu aqui, claro, antes aqui da lei aqui, esse procedimento de responsabilização aqui, ele era um pouco vago, né? Agora não, agora você tem um procedimento de responsabilização aí, focado também em licitações. É claro, atenção, responsabilização por parte de quem? Das pessoas jurídicas. Ok, né? Artigo 16, bacana. E agora, pessoal, agora a gente vai falar do artigo 17, a seção número 1, 2, que fala da multa, né? Professor, o que é multa? Multa, na prova ele vai multa, cara, multa, ele vai falar, multa vai ser uma penalidade aí judicial, uma sanção judicial, negativo. Multa vai ser o quê? Uma sanção administrativa. E nós vimos na aula da lei anticorrupção que multa, nós temos o quê? Um parâmetro para a aplicação da multa, não é isso? Que é de 0,1% a 20% do quê? Do faturamento bruto anual, não é isso? Bruto anual, excluídos o quê? Os tributos incidentes a esse faturamento, né? Bruto, né? Bruto. Então vamos lá. Vocês perceberam que a lei deu uma ampliação muito grande? Sim, a lei deu uma ampliação muito grande. De 0,1%, né? Então vamos lá. Multa, né? Multa, né? Multa, ele falou o seguinte, que será de 0,1% até o quê? 20% do faturamento bruto anual, menos o quê? Os tributos. Professor, tudo bem. Professor, e agora, professor? Essa métrica aqui, de 0,1% a 20%, é discricionária para aplicação? Não, não é discricionária, né? O decreto agora vai definir os parâmetros de aplicação dentro desse limite. Então, esse aqui que é o trabalho da seção número 2? Sim, da multa, né? Vamos lá. E, na minha opinião, é o capítulo aqui, a parte da aula mais complicada aqui desse decreto. Vamos lá. O cálculo da multa se inicia com a soma, tá? Com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto. Então, é o seguinte, dos seguintes percentuais, a soma dos seguintes percentuais. Professor, o que é faturamento bruto? É aquele sem descontos, né? Sem descontos, né? Professor, dá uma deixa aqui pra gente. Sim, vamos lá, meus conhecimentos básicos de contabilidade, né? Então, faturamento bruto vai ser o quê? Vai ser a receita, né? A receita bruta. Olha aí, ó, a receita bruta vai ser igual ao faturamento bruto. Colocando uma continha de padeiro, só para vocês entenderem, né? Aí, ó. Então, você tem aqui, ó, menos o quê? Ó, CMV, custo da mercadoria vendida, né? Aí você vai ter o quê? A receita, né? Receita aqui apurada, né? Aí, líquida, né? Apurada. Depois você tem o quê? Ó, você tem o quê? As despesas fixas, né? Aí, ó. Depois você tem o quê? As despesas variáveis. Tributos, né? Tributos tá aqui. Vamos melhorar esse cara aqui, ó. Vamos melhorar esse aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. Ó, menos CMV, menos tributos, né? Menos aqui despesas fixas, né? Menos despesas, ó, financeiras, né? Menos o quê? Outras despesas, né? Aí você vai ter o quê, ó? O faturamento líquido. Na verdade, você tem aqui o resultado, né? Você vai ter o resultado. Tá? Resultado, ó. Então ele fala o quê? Esse cara aqui, ó, o bruto. O que entra é o bruto, né? Bruto, né? Única coisa que ele vai excluir aqui, ó, vai ser o quê? Menos os tributos. Menos, então, o valor do cálculo do percentual vai ser, ó, vai ser o faturamento bruto. Olha aí, faturamento bruto, tá? Menos tributos. Só isso. Tá?
que vai ser o quê? O valor, o percentual que você vai aplicar para a aplicação da multa administrativa. Puxado? Claro que é puxado, né? De novo, ó, o cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes à soma dos percentuais do faturamento bruto. Na prova vai estar líquido, né? Da pessoa jurídica do último exercício anterior, ao da instauração do par. Então, se o par foi instaurado em 2020, né? O percentual vai ser sobre o faturamento de 2019. Bingo, professor, ok. Excluídos os tributos. Aqui é só para ressaltar. Bacana. Ó, vamos lá, pessoal. Passa aí uma caneta vermelha aí na palavra inicia com a soma. Tá? Inicia. Né? Quando o legislador coloca no caput do artigo 17 a palavra se inicia, significa dizer que nós teremos outros artigos que vêm complementar o cálculo da multa, né? Professor, é correto afirmar que o cálculo da multa dar-se-á exclusivamente pelo artigo 17? Negativo. O artigo 17 vai ser somente o quê? Uma primeira parte para o cálculo da multa, né? Soma. Soma de que fatores? Vem comigo, né? Vamos lá. Vou colocar em vermelho aqui, ó. 1% a 2,5% havendo continuidade dos atos lesivos. Está aí. Então, houve lá um ato lesivo, né? Vamos colocar um exemplo para vocês, né? É o exemplo que eu estou trabalhando desde o começo da aula. A empresa que não sabia de nada, que o gerente de negócio com o setor público, o que aconteceu com ele? Ele, por conta e risco, foi lá e ofereceu vantagem devida para o agente público. E aí, professor? Só que ele não cessou, ele continuou a ser um ato contínuo. Então é o seguinte, ele já vai cair de 1 a 2,5%, calculando a multa dele, tá? Bacana, né? 1% a 2,5% para tolerância ou ciência. Olha aí. No caso, tá? No caso dele, tá? Tá? Então eu vou colocar aqui, vou pegar um papelinho aqui, depois eu passo limpo para vocês. Só um pouquinho aqui, pegando a caneta, né? E eu tô pegando um papelinho aqui pra gente, tá? Fazer um negócio aqui. Eu vou calcular aqui, ó. Então é o seguinte, no caso concreto aqui, cálculo da multa dele. Eu vou somar aqui, ó, letra A, né? Houve continuidade. Vou notar aqui. Então, letra A, né? Continuidade. Cara, o meu propósito aqui é para você aprender de 1 a 2,5%. Letra B, olha só. Houve ciência do diretor. O cara não fez por conta e risco, né? Vamos lá, ciência. Tá? Então vai ser também de 1 a 2,5%. Ok, vem comigo. 1% a 4%. Olha aí. 1% a 4%. No caso de interrupção no fornecimento do serviço público, né? Ou execução da obra. Ou seja, aconteceu o quê? Houve a interrupção do serviço. Parou lá a obra, parou o serviço público, né? Então o legislador fez aqui, tá? Mais uma punição aqui, interrupção, tá? De 1 a 4%, né? Do seu faturamento bruto. Bacana, né? Vamos continuar. Temos mais percentuais aqui, né? Mais percentuais aqui. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 1% para a situação econômica do infrator com base na apresentação do índice de solvência geral e de liquidez geral superiores a 1 e de lucro líquido no exercício anterior da ocorrência. Ou seja, o que está falando letra D? A empresa no exercício anterior teve lucro ou teve um grau de solvência igual a 1. Só o que é o grau de solvência? O grau de solvência é lá o indicador da contabilidade avançada, né? Vamos colocar, houve lucro no exercício anterior. Tá? Vou colocar aqui, lucro no exercício anterior, 1%, ok, né? Aí ele falou, vamos lá, 5% na reincidência. Letra E, reincidência. Tá? Você sabe que no direito, o direito sempre pune com mais rigor, né, aquele que é reincidente, né? 5% aqui, bacana, né?
Vamos lá, sexto, né? O último item aqui, que ele fala o quê? Dos percentuais. Ó, no caso de os contratos mantidos ou pretendidos com órgão ou entidade lesado, serão considerados na data da prática do ato lesivo os seguintes percentuais. Vamos supor, tá? Olha lá, ó, 1% nos contratos acima de 1 milhão, 2% nos contratos acima de 10 milhões, 3% no contrato de 50 milhões. Vamos supor o seguinte, que o contrato lá, que a gente falou, o valor do contrato, olha aí, o valor do contrato seja 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Se é 2 milhões de reais, ele cai na letra A, ou seja, 1%, né? 1%, bacana. Então tá aqui, né? Então aí, ok, bacana. E agora, pessoal, agora vamos calcular a multa. Vamos calcular a multa do nosso caso concreto, né? Vamos lá, cálculo da multa. Cálculo da multa. Letra A, tá? Vamos lá. Houve continuidade, né? Vamos colocar o seguinte exemplo, né? O exemplo é o seguinte, anota aí. Carlos, né, gerente de negócios com o setor público da empresa API, tá, ofereceu vantagem indevida para o agente público, no sentido de viabilizar um contrato no valor de 2 milhões de reais. Pronto, esse é o caso concreto, né? Vamos calcular a multa dele. Ah, professor, houve continuidade? Olha aí, continuidade. Se a continuidade, o percentual é de 1 a 2,5%. Né? Houve? Não houve. Tá? Letra B. Professor, houve ciência da diretoria? Né? Da diretoria? Não. Diretoria. Não houve ciência, porque na ciência vai ser de 1 a 2,5%. Também não houve ciência, né? Letra C. Houve interrupção do serviço? Não, não houve interrupção do serviço. Ok, interrupção do serviço? Não houve, né? Então aqui, de 1 a 4%. Aí, não houve, né? D, né? A empresa teve lucro? Né? Se a pessoa teve lucro no exercício anterior, é o quê? 1%, né? Vamos colocar que sim, houve lucro, né? Letra E. Professor, a empresa é reincidente? Reincidência? Reincidência, 5%. Não, a empresa não é reincidência. Olha aí, ó, assim que calcula a multa. E, finalmente, o valor do contrato. O valor do contrato é um valor de 2 milhões de reais. Houve? Sim. Então, no caso concreto aqui, ó, vai ser 1, né, somado com 2, né? Então, o cara aqui vai pagar uma multa que é 3% do faturamento bruto do exercício anterior. Puxado, hein? Muito puxado isso aí. Tá aí. Tá? Isso aí são percentuais. Agora vamos colocar, somar os máximos aqui, né? Ó, máximo aqui, ó. 2,5, 5, 9, 10, 15, né? Mais 5, né? 5, nós temos aqui, ó, e 5, né? Opa, de novo aqui, vamos fazer aqui, peraí. Você sabe que do contrato é de 1, tá? É de 1 a 2%, não é isso? De 2 a 5%. Então vamos lá, ó. Aqui vai ter, ó, o valor total da multa, ó, máxima, né? 2,5, com 2,5, 5, com 4, 9, 10. 15, com 5, 20%. Tá aí, bingo, pago, tá? Informação paga para vocês aí, bingo, pago, tá? Então tá aí para vocês aí, ó. Então esse aqui é o valor de... Aí aqui calcula a multa, entendeu? Somados, então você tem que somar todos os itens, analisar o caso concreto. Com certeza. Por exemplo, você vai fazer concurso para controle interno, por exemplo, né? CGU, tal, auditorias, Controladoria Geral do Estado, cara, o cara vai colocar aí com certeza um caso concreto, né? De um caso de corrupção aí, para você calcular o valor da multa. Então tá aí. Bacana? Então fechamos aqui os somados. Então o artigo 17,
ele fala, ele fala somados, né? E agora, pessoal? Agora o 18, ele vai subtrair o 17 do resultado da soma dos fatores do artigo 17, tá? E aí, o que acontece? No nosso caso concreto, a soma dos fatores perfez o quê? 3%. O que vai acontecer agora? Vai subtrair. Olha as situações atenuantes aqui, ó. Serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Agora a gente vai reduzir esses percentuais. Vamos lá. 1% no caso de não consumação da infração. Ah, professor, o cara lá do gerente de negócios não consumou a tentativa de celebração do contrato. Se não houve o quê? Não houve consumação, houve um crime tentado, né? Se não houve a consumação do ato da infração, ele vai ter o quê? O desconto de 1%. Então, 3% menos 1 vai pagar 2%, né? Qual que é a outra situação? 1,5% no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos que venha causado. Ou seja, a empresa chegou, ela ressarciu todo o dano causado. Então, vai deduzir 1,5%. 1,5%. Tá? Somado com o de cima aqui, né? Olha aí, vai somando, é cumulativo aqui. 3. 1% a 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência, né? Professor, o que acontece? O direito vai também, ele vai o quê? Beneficiar aquele que contribui com a justiça, né? Então você vai ter essa atenuante aqui no pagamento da multa, né? Professor, porque independentemente do acordo de leniência, e nós veremos nessa aula, inclusive, que é o seguinte, se você faz um acordo de leniência, você tem benefícios, e um dos 3 benefícios existentes é redução até de 2/3 da aplicação da multa imposta, do valor da multa imposta ao sujeito, né? Então isso aqui que diz aí o acordo, né? Vamos lá, outras reduções aqui. 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do par acerca da ocorrência do ato lesivo. Olha que conduta legal, né? A diretoria, o controle interno da empresa, né? A API, descobriu que o gerente de negócios estava fazendo isso. Descobriu. Então ela faz o quê? A colaboração espontânea. Tá? Na colaboração espontânea, já reduz o quê? 2%. Né? Ó, lá teve o ato, né? Ele recebeu a multa de 3%, não é isso? 3%. Se já descontou 1 porque não houve consumação. Não houve consumação porque houve a denúncia espontânea por parte da empresa. Então já zerou, né? Calma, tem mais coisa aí, né? Outra coisa aqui, ó. 1% a 4% para a comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 7, ou seja, o programa de compliance, né? Olha só, essa empresa, ela tem um programa de compliance efetivo, tá? Que é o cumprimento estreito das normas, né? Dos regulamentos de tudo, e foi através desse programa de compliance que o ato não foi concretizado, não teve aí a consumação desse ato, e inclusive o seguinte, foi no programa de compliance que descobriu a conduta criminosa desse funcionário, do gerente lá, o gerente que eu estou falando para vocês, que é o gerente das unidades estratégicas. Bingo, daí, então ele tem essa atenuante aqui. Professor, então como é que vai ser o cálculo? O cálculo vai ser exatamente o quê? A diferença de um para outro. Bingo, 10. Vamos seguir adiante, né? Vamos lá. Professor, pelo exemplo que o senhor passou lá, tá? Nós vimos o seguinte, né? Ó, somado, né? Ele teve 1%, né? Mais 2%. Então ele teve 3%. Só que subtraído, professor, ele tinha 1, 4 e 1, né? Então aqui, professor, ele teve 6%, né? A diferença de um para outro, professor, ficou 3% aqui, ó. Então significa dizer que a administração pública, ele vai ficar um crédito lá? Não, não fica um crédito. Ele não vai pagar nada de multa? Negativo, ele vai pagar alguma coisa de multa, né? Agora o artigo 19, então esse cara aqui vem a ser o artigo 17,
Olha a matemática, a ginástica que a comissão lá do par vai ter que fazer, né? E o artigo 18, que é o quê? Subtraídos, né? O que ele vai fazer agora? Agora ele vai fazer o seguinte, nesses casos aqui, né? Onde é zero ou negativo, ou há para pagar, ele vai atribuir um valor fixo aí para o pagamento. Olha só, na ausência de todos os fatores previstos no artigo 17 e 18, ou seja, não tem como mensurar o artigo 17 e o artigo 18. Ok, é a primeira hipótese. Ou, que é o mais comum, de resultado das operações de soma e subtração ser igual ou menor a zero. Menos 3 é menor que zero. O valor da multa corresponderá conforme o caso A. Ah, professor, então a empresa aí, ela vai escapar da multa? Claro que ela não vai escapar da multa, né? Professor, o que ela vai pagar então? Ela vai pagar as seguintes situações. Primeiro, 1/10% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par excluídos a tributação. Então, olha aí, ela vai pagar o quê? 1/10%. 1/10% do seu faturamento bruto, né? Mesmo tendo regras de compliance, tudo, né? Tá aí. Para que isso? Para desestimular mesmo, né, a prática desse tipo de conduta. Aí, 1%, né? Tá aí. 2, né? R$6.000 na hipótese do artigo 22. Professor, o que diz o artigo 22? O artigo 22 faz parte desse capítulo e o artigo 22 diz o seguinte, né? Tá igual outro canetão aqui, que a tinta desse aqui já está um pouquinho cobalida, né? Pronto aqui, né? O que diz o artigo 22? O artigo 22 é o seguinte, que é impossível utilizar o critério de faturamento. Professor, como é que pode ser impossível utilizar um critério de faturamento? Vamos supor que é uma pessoa jurídica de fato, né? Ela não é de direito ainda, ela não foi constituída, ela vai responder pela pessoa, ela vai responder sim, ela vai responder, tá? Ela vai responder sim. Então, no caso, quando não há possibilidade, ele vai pagar uma multa de 6%, né? Professor, bingo, então tá aí. Ou seja, o cara não vai ficar sem pagar a multa, pelo menos 6 conto vai ter que pagar, né? Vamos lá, artigo 20, né? O que diz o artigo 20? O artigo 20, a gente vai falar dos mínimos e do máximo, né? Da aplicação da multa. Você viu ali que existe uma discricionalidade de 1 a 1,5%, de 1 a 4%, assim por diante. E nós temos o teto estabelecido na lei de anticorrupção. Vem comigo, vamos lá, artigo 20. A existência e a quantificação dos fatores previstos no artigo 17 e artigo 18, que é aqueles percentuais, né, de aplicação e de redução, deverá ser apurada no par. Olha aí. Professor, quem que vai efetuar este cálculo? Vai ser a comissão designada para conduzir o processo administrativo de responsabilização, o par. Olha o trabalhão do cara, né? Então vai ser onde? No par. O par que vai fazer a apuração desses valores, né? E evidenciando no relatório final, ou seja, no relatório final, que vai instruir o julgamento por parte da autoridade competente, vai estar lá esse cara evidenciado lá por que usou aquele valor. O qual também conterá a estimativa, sempre que possível, dos valores de vantagem oferida e da pretendida, né? Aí o que eu falo para vocês, né? A gente está falando aqui o que, gente? Está falando aqui de multa, né? O examinador aqui, aliás, o legislador, ele podia ter criado um artigo só para falar sobre a vantagem oferida, né? E pretendida. Ele misturou os assuntos, né, cara? Olha aí, ó. Misturou os assuntos, né? Ele não deveria misturar os assuntos, na minha opinião. Tá? Eu acho que tinha que ter um outro artigo para falar só o quê? Dos valores da vantagem oferida e da pretendida, né? Então o cara fraudou, ele fraudou uma licitação, ele teve algum ato lesivo, ele teve isso por quê? Porque ele ganhou alguma vantagem, né? Ou ganhou ou pretendia ganhar alguma coisa. Então esses valores que ele efetivamente auferiu ou ele pretendia auferir, serão postas no relatório final. É uma atribuição por parte de quem? É uma atribuição por parte da comissão. Ok. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, tá? O valor final da multa terá como limite. Tá? Nós vimos, né? Nós vimos o seguinte, né? Nós vimos, né? Que lá na lei ele fala 0,01% a 20%. Valor mínimo. O maior valor previsto entre a vantagem oferida e o previsto no artigo 19, tá? Tá aí, no mínimo, né?
Então, o artigo 19, né? O artigo 19, nós temos duas situações, né? Ó, 0,1% do faturamento bruto, né? Ou 6 conto. Aí, tá? Ou 6 conto, tá aí. É o valor mínimo da multa, tá? Vantagem oferida. O cara, ele queria, né? O agente lá queria lucrar 100 mil reais na comissão dele. Então, isso aqui foi a vantagem oferida, 100 mil. Então, é o seguinte, o maior valor entre... Qual que é a vantagem oferida? 100 mil. Tá? Vamos supor que 1% dessa empresa, né? 1% dessa empresa equivale aqui a 150 mil reais. Aí, 150 mil reais equivale a 1% da vantagem oferida, né? Do valor bruto do faturamento da empresa. Então, nesse caso, vai ser o maior valor, vai ser o quê? 150 mil reais. Valor máximo, o menor valor entre, né? O menor valor entre, vamos lá. 20% do faturamento bruto do exercício anterior da instauração do par. Vamos supor, tá? Que ali, ó, dá 150 mil, né? Que o valor máximo, né? Os 20% do faturamento bruto do exercício anterior corresponda aí, tá? Ó, 1 bilhão de reais, tá? 1 bilhão de reais. Ok. Letra B. 3 vezes o valor da vantagem pretendida. Se a vantagem pretendida foi 100 mil, né? 100 mil, então vai ser o quê, ó? 100 mil vezes 3. Então, nesse caso concreto, né, a comissão vai ter que aplicar uma multa, né, de 150 mil a 300 mil reais, né? A 300 mil reais. E aí, professor, aí é o seguinte, sempre vai aplicar a multa pelo maior valor, pode ter certeza disso. Sempre, 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 cara. Você pode pegar o fiscal de tributos, de prefeitura, o cara sempre desce a caneta no maior valor. Ah, professor, por que ele é do mal? Não é que ele é pro mal, é um cara que também leva chicotada o dia inteiro. Se ele não aplica um valor máximo, eles vão perguntar por que você não fez isso? O que você ganhou? Qual foi a vantagem? Né? É coisa do Brasil, né? O cara já é condenado antes de ter. Então acontece isso. Então o cara, na defensiva, já aplica o valor máximo. Bacana? Cara, muito importante esse cara aqui, né? Muito importante isso aqui, ok? Muito importante mesmo, né? Essa parte da cálculo da multa. Muito importante. E, rapaz, e essa comissãozinha aí tem trabalho, hein? Tem trabalho. Parágrafo 2º. O valor da vantagem oferida ou pretendida equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídica que não ocorreriam se a prática do ato lesivo, somado, quando for o caso, o valor do correspondente a qualquer vantagem devida, prometida ou dada a agente público ou a terceiros a ele relacionados. Ok, né? Para fins do cálculo do valor que trata o parágrafo 2º, a vantagem devida, serão deduzidos os custos e as despesas legítimos comprovadamente executados ou que seriam devidos ou despendidos caso o ato lesivo não tivesse ocorrido. É claro, né? Então é o seguinte, ele vai ter lá a vantagem oferida. Então essa vantagem oferida vai ter que tirar os custos, né, dessa vantagem, senão não seria justo, né? Senão a administração pública estaria se apropriando indevidamente de patrimônio alheio. Ok, vamos lá, falando em multa ainda, né? Artigo 21, tá? Artigo 21, ato do ministro de Estado-chefe da Controladoria Geral da União, CGU, fixará metodologia para apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins de cálculo da multa que se refere ao artigo 6º, né? Ou seja, a CGU vai definir aí por portaria, né, ou instrução normativa, a metodologia para apurar o faturamento bruto. Não é fácil isso, ok? Envolve vários conceitos de contabilidade. Parágrafo único. Os valores que tratam o CAPT, ou seja, do faturamento bruto, poderão ser apurados entre outras formas. Olha, um rol exemplificativo, não taxativo, né? Entre outras formas, né? Por meio de compartilhamento de informações tributárias, né? Então ele pode aí, tá, CGU, pesquisar aí
fazer um compartilhamento de informações tributárias, né? Tá aí, né? Segundo o CTB, a Lei 5.172, registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada no país ou no exterior. Então ele poderá utilizar aí registros contábeis ou informações tributárias, entre outras, né? Professor, esse entre outras, a gente viu lá atrás que a legislação concedeu poderes especiais para essa comissão do par, tá? Em fazer busca e apreensão, né? Busca e apreensão, o cara pode determinar a busca e apreensão dos documentos da empresa lá no escritório de contabilidade, por exemplo, né? Ou pode também quebrar o sigilo fiscal, o sigilo bancário e assim por diante. Artigo 22, vamos lá. E multa ainda, tudo isso aqui é multa, né? Caso não seja possível utilizar o critério de valor de faturamento bruto da pessoa jurídica no ano anterior da instauração do par. Como assim, professor? No ano anterior. Então, em 2020, o par foi instaurado. Pela regra, 2019 vai ser o faturamento bruto, que vai ser o quê? A base de cálculo. Professor, não pode 2019, porque a empresa foi criada em 2020. Então não tem, é um caso, tá aí, né? Ou em 2019 a empresa ficou o quê? Ficou suspensa, sem atividade, pode acontecer, é claro que pode acontecer, né? Os percentuais dos fatores indicados no artigo 17, que é a soma e a subtração, incidirão sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, excluídos os tributos, no ano em que ocorreu o ato lesivo. Tá aí, ó, né? Na verdade aqui não é PAD, né? Aqui é par. Ok. Vamos supor que o ano lesivo foi em 2018. Então vai considerar o 2018. Ok, né? No caso que a pessoa jurídica não ter tido faturamento do ano anterior ou da instauração do par. Ok, né? B. Sobre o montante total de recursos recebidos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos no ano em que ocorreu o ato lesivo. Então vai ser o quê? O montante dos recursos. Aqui com quebra de sigilo bancário, né, fiscal, você consegue aí ter o montante de recursos recebidos aqui por causa de pessoas sem fins lucrativos, né? Tá? Ou, vamos lá, última hipótese para oferir essa informação está aqui, né? Nas demais hipóteses sobre o faturamento anual estimável, ou seja, a CGU poderá estimar o faturamento ainda, o importante é aplicar a multa, né? Levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou o estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital social, número de empregados, contratos, entre outras, né? Então ele vai fazer uma estimativa com base nisso, capital social. Então tem 500 milhões do capital social da empresa, né? Então é o seguinte, está lá, né? Bacana, ok, né? Nas hipóteses previstas no caput, o valor da multa será limitado de R$6 mil a R$60 milhões, né? Então aqui, no caso que não seja possível auferir via faturamento bruto, né, os percentuais do artigo 17 e 18, você vai aplicar um valor entre de 6 mil a 60 milhões de reais aí, que será a aplicação da multa, né? Bacana. Prof, qual que é o último assunto da multa? Vem comigo. O último assunto da multa é lá no acordo de leniência. Quando você faz um acordo de leniência, você tem benefícios, né? Um dos benefícios, não publicação lá, da publicação extraordinária. Primeiro. Segundo, você não vai perder o benefício dos incentivos fiscais, que é um importantíssimo fator de competitividade das empresas. E terceiro, tá, você vai ter uma redução de até 2/3 do valor da multa. É claro que o decreto trata sobre esse assunto. Com a assinatura do acordo de leniência, não a proposta, assinatura, a multa aplicável será reduzida conforme a fração nele pactuada, observado o limite do parágrafo tal. Esse limite aqui, tá, é de até 2/3, né? Então, lá no acordo, tá, vai pactuar. Normalmente, vai pactuar de 1/3, né? Então, ele vai pagar o valor da multa. Faz todos aqueles cálculos e, no final, desconta aí o valor do acordo de leniência, 1/3, né? Ótimo, né? Vem comigo. O valor da multa previsto no caput poderá ser inferior ao previsto no artigo 6º, né? Ó, poderá ser inferior ao mínimo previsto, né? Professor, qual que é o mínimo previsto, né?
0,1% do faturamento bruto. Ok. No caso em que a autoridade signatária declarar o descumprimento do acordo de leniência por falta de imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução que trata o caput será cobrado na forma da cessão, ou seja, vai virar um título fiscal, né? Vai virar um título fiscal aqui de execução, né? Um título fiscal de execução extrajudicial. Descontadas as funções eventualmente já pagas. Ok, se ele descumprir o acordo, ele vai estar pagando aí o valor integral, menos os 2/3 aí previsto na legislação. Multa, professor, chega? Chega, né? Tá aí. Falamos tudo sobre multa, pode ter certeza disso, né? Então você já viu o artigo 17, artigo 18, artigo 19, 20, tudo. Até esse último artigo, artigo 22, que fala lá do acordo de leniência, que você tem um benefício que é a redução de até 2/3 do valor da multa. Prof, e agora? Sanção administrativa, são duas. Multa, bacana. Multa você está especialista. Você sabe tudo de multa, você está preparado para fazer qualquer prova de concurso público sobre multa. Mas nós temos uma outra punição, tá? Que é uma punição de imagem, né? Que é a publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Ou seja, né, ele quer constranger a empresa, né? Então a publicação, isso aí é novo, eu nunca tinha visto isso no direito administrativo, até a edição dessa lei em 2013. Artigo 24. A pessoa jurídica sancionada, ou seja, punida administrativamente pela prática de atos lesivos contra a administração pública, artigo 5º da lei, nos termos da lei de anticorrupção, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença cumulativamente. Ou seja, ele vai ter que publicar o extrato dessa sentença que ela recebeu a sanção. Cumulativamente, ou seja, ele vai ter que publicar em todos esses itens. 1. Em meio de comunicação de grande circulação, na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, e na sua falta, publicação de circulação nacional. 2. Edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permite a visibilidade do público pelo prazo mínimo de 30 dias. Né? Tem que ser 1 ano, né? Por 30 dias. 3. Em seu sítio eletrônico pelo prazo de 30 dias, em destaque na página principal do referido sítio. Né? Olha o detalhe, na página principal. Né? Então, na página principal, ele tem que colocar um destaque lá, um full banner lá, um botão, né? Um botão ali, ele já atende a esse requisito. Parágrafo único. A publicação que se refere, o caput será feita às expensas da pessoa jurídica sancionada, né? Ou seja, os custos de toda essa publicação extraordinária fica por conta aí da empresa infratora. Bacana? Pronto, então nós terminamos aí essa parte das sanções. Este capítulo nós temos ainda, né, mais 2 sessões, né? Essa sessão aqui fala o quê? Da cobrança da dívida, da multa, aliás, né? Da multa, né? Depois os encaminhamentos, ó, cobrança da multa aplicada, tá? Vem comigo. Então a gente calculou o valor da multa. E agora? A multa aplicada ao final do par será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada no prazo de até 30 dias. Ou seja, não cabe parcelamento. Ela vai ter que recolher com prazo de 30 dias. Ok. Observado o disposto nos parágrafos 1º e 3º do artigo 11, que é o pedido de reconsideração. O que acontece aqui? Se o cara adentrar com pedido de reconsideração, tem efeito suspensivo, não vai ser cobrada a multa até a decisão final desse pedido de reconsideração. Ok, nós já explicamos isso na primeira parte da aula. Parágrafo 1º. Feito o recolhimento, a pessoa jurídica sancionada apresentará ao órgão ou entidade que aplicou a sanção documento que ateste o pagamento integral do valor da multa imposta. Ou seja, ele tem 30 dias, feito isso, ele vai ter que fazer juntado aos autos o comprovante do pagamento integral da multa, né? Agora, professor, o cara não pagou a multa, agora ele cai no parágrafo 2º. Vem comigo. Decorrido o prazo previsto no caput, sem que a multa tenha sido recolhida, ou não tendo ocorrido a comprovação do seu pagamento integral, o órgão ou entidade que aplicou encaminhará o débito para inscrição da dívida ativa da União. É dívida ativa da União não tributária, via um título executivo, né? Ou das autarquias e fundações públicas federais, ou seja, vai ser inscrita em dívida ativa.
Caso a entidade que aplicou a multa não possua dívida ativa, o valor será cobrado independentemente de prévia inscrição. Você pega um município muito pequeno, né, que não tem ainda aí uma secretaria de fazenda estruturada para inscrição da dívida ativa, isso não impede que a procuradoria do município venha cobrar essa ação, essa dívida judicialmente. Pronto, cobrança da multa. Prof, e agora? Última sessão desse capítulo das sanções administrativas, que é o encaminhamento judiciais, né? Encaminhamentos judiciais significa dizer o quê? O que ele quer tratar nessa sessão? Quem são as pessoas responsáveis, tá, pelo encaminhamento a poder judiciário das ações? Quem que vai fazer? Quem que vai propor as ações, né? Vem comigo. As medidas judiciais no país ou no exterior, como a cobrança de multa administrativa. Então vamos lá. Professor, quais são as sanções previstas, né? Ó, tanto no país ou no exterior, na cobrança de multa administrativa. Ó, multa administrativa. Aplicada no par. Ok, sempre aplicada no par. Necessita de par. A promoção da publicação extraordinária. Ok, né? A persecução das sanções referidas nos incisos 1 a 4. São as sanções judiciais, olha aí. Tá? Sanções judiciais. Perdimento de bens, suspensão, dissolução e perda de incentivos fiscais, né? 4. Puta, esse canetão aqui tá ruim, hein? 4, hein? Reparação integral dos danos. Professor. Tem que ver o que está acontecendo com esses canetões, né? Vamos lá, né? Vamos lá, 4 aqui, ó. Aí, integral, ok. Ou garantia do processo. Amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.